introdução à teoria da política macroeconômica. Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos tentar entender com você uma certa introdução ao que nós chamamos de política macroeconômica. Para essa tarefa, nós precisamos entender primeiro o que nós estamos chamando de macroeconomia. A macroeconomia é aquela parte da economia que lida com os grandes agregados macroeconômicos e, portanto, eu estou falando do nível do produto, do nível da renda, do nível da despesa, da inflação, do resultado do balanço de pagamentos, da taxa de investimento, da taxa de desemprego, dentre outras variáveis. E, portanto, isso se diferencia logo de cara daquilo que nós entendemos por microeconomia. A microeconomia cuida lá de estudar o comportamento dos agentes individuais. De um lado, a família, que é a detentora dos fatores de produção, e do outro lado, a firma, que é a unidade produtora de bens e serviços. A macroeconomia, ela praticamente nasce a partir da década de 1930, sobretudo com um dos mais importantes economistas do século XX, John Maynard Keynes. Em 1936, ele publica um livro importantíssimo chamado A Teoria do Emprego, do Juro e da Moeda, o que vai inaugurar, de certa forma, o estudo da macroeconomia em escala global. A partir desse elemento, então, a macroeconomia, ao estudar lá todos esses grandes indicadores macroeconômicos e outros que vamos aprender ao longo dessa aula, busca tentar entender qual é o comportamento dessas várias variáveis dentro de um determinado ambiente econômico qualquer e qual é a sua interação com o ambiente que nós chamamos de exógeno, ou seja, o resto do mundo, tudo aquilo que não é pertencente aos residentes, entendido aqui como residente, todo aquele que tem como foco de interesse pessoa física ou jurídica, o país. Bacana? Então vem para cá, vamos dar uma olhadinha nesse início de material. Bom, pessoal, nós estamos aqui definindo junto com você o que seja a macroeconomia, né? Que trata da evolução da economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento dos agregados econômicos. Dentre estes, os principais agregados são a renda, o emprego, o produto nacional, o desemprego, investimento, estoque de moeda, poupança, taxa de juros, consumo, balanço de pagamentos, nível de preços e taxa de câmbio. Bom, a gente sabe então que a macroeconomia ela vai negligenciar o comportamento das unidades econômicas individuais. Isso porque essas unidades econômicas individuais, família e firma, são estudadas pela microeconomia. Porém, permite estabelecer as relações entre os agregados e a melhor compreensão da interação entre eles. Quais são, então, as principais preocupações da economia? Se todo policymaker, todo fazedor de política econômica, ele pudesse definir uma condição de idealidade, ele diria lá que ele gostaria do maior crescimento econômico possível, com a menor taxa de desemprego, com a menor taxa de inflação, com um certo equilíbrio no balanço de pagamentos, lembrando que este registra e mensura todas as transações entre residentes e não residentes. Lembrando, não residente é todo aquele que não tem o país como foco principal do seu interesse. E lembrando lá que o objetivo é também garantir uma distribuição minimamente equitativa, igualitária, socialmente justa entre o conjunto da sua população. E para que eu obtenha lá, então, a ideia do melhor crescimento, do maior crescimento econômico possível, da menor taxa de desemprego, da menor taxa de inflação, de um certo equilíbrio no balanço de pagamentos e uma distribuição mais equitativa e socialmente justa da renda, nós vamos dizer que em macroeconomia existem uma série de instrumentos que são as nossas políticas
macroeconômicas. Políticas essas que envolvem lá a política fiscal, a política monetária, a política cambial, a creditícia, a de investimento, a política de renda, de comércio exterior, dentre outras. E, portanto, o nosso objetivo é tentarmos entender nessa aula como que essas políticas podem eventualmente se combinar para tentar chegar a essa condição ótima que citávamos ainda há pouco. Confere aqui. Quais as preocupações, então, principais da macroeconomia? A estabilidade de preço, o crescimento e o desenvolvimento econômico, a questão do desemprego e a distribuição de renda. E para alcançar esses objetivos, nós temos lá o que entendemos por políticas econômicas, que é o conjunto de medidas tomadas pelo governo de um país com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e o pleno emprego, garantir a estabilidade do preço e o controle da inflação, equilibrar o volume financeiro das transações econômicas com o exterior e promover a distribuição da riqueza e das rendas. As principais políticas econômicas, então, são: os governos possuem várias medidas que podem influenciar os objetivos macroeconômicos. E aqui observe que a palavra influenciar, ela não foi colocada aqui por acaso, é que dentro da economia nós não podemos ter uma visão mecanicista da realidade, como se eu somasse lá 2 mais 2 seriam sempre igual a 4. Na verdade, os contextos nas quais as políticas fiscal, monetária, cambial, renda, comercial, etc., interagem, são diferentes ao longo do tempo histórico. Muitas vezes, aquilo que funcionou numa determinada época, imaginemos lá a Grande Depressão de 1929 com o crash da Bolsa de Nova York, pode ser que não se aplique mais em pleno século XXI. Da mesma maneira, algo que tenha funcionado num país central, rico e desenvolvido, pode não ter a mesma eficácia e eficiência num país subdesenvolvido, industrializado ou não. Em muitos momentos, nós verificamos que a teoria não consegue explicar adequadamente o fato empírico e que, portanto, temos que rever a nossa teoria para tentarmos, de fato, chegar ao fundo da verdade das causas e consequências dos fenômenos econômicos. Mas, para isso, nós temos lá uma série de políticas que buscam influenciar, buscam garantir uma certa tendência de comportamento macroeconômico. Dentre elas, nós temos estas: política fiscal, monetária, cambial, comercial, política de renda, poderíamos incluir outras, como a política tributária e por aí vai. A macroeconomia doméstica, então, ela está lidando com o comportamento da própria economia, com a capacidade produtiva, com o cenário político doméstico, com as instituições e culturas domésticas, com o cenário político internacional, com as economias desenvolvidas e emergentes do resto do mundo. Portanto, existe uma série de variáveis que interagem entre si para criarmos lá um quadro macroeconômico. Observe, então, aqui que a teoria macroeconômica, ela, ao estudar o comportamento da economia de forma global, de forma agregada, nós poderíamos dizer que ela goza lá de pelo menos 3 grandes elementos de variáveis. O primeiro são os mercados, e aí nós temos 2 mercados principais, que é o mercado de bens e serviços e o mercado de trabalho, mas eu poderia falar também do mercado monetário. Já quando eu analiso as chamadas variáveis econômicas, eu posso pensar na variável fluxo-estoque real e nominal. Então, vamos lembrar, né? Professor, o que é uma variável fluxo e uma variável estoque? O que é uma variável nominal e o que é uma variável real? Vamos lembrar. Quando eu falo numa variável fluxo,
é aquela que é medida num intervalo de tempo. Já uma variável estoque é aquela que é medida num ponto do tempo. Então vamos tentar entender. O que é, por exemplo, o seu salário? Mais ou menos a cada dia 1º a 31 de cada mês, você faz jus ao pagamento de um salário. Como esse salário se repete a cada ciclo aproximado de 30 dias, ele é uma variável fluxo, ou seja, ele é medido num intervalo de tempo. Do dia 1º ao dia 30 de cada mês, você faz jus ao seu salário. Por um outro lado, se eu lhe perguntasse qual é o total que você tem em sua conta corrente em 31 de dezembro de um ano qualquer, isso seria uma variável estoque, porque eu estou medindo o quanto você tem de dinheiro num determinado ponto do tempo, em 31 de dezembro de um ano qualquer. Portanto, lembrando que a variável fluxo, ela é determinante para a variável estoque. Imaginemos então uma hipótese de que você esteja numa condição deficitária. Por exemplo, você gaste R$ 1.000 a mais por mês do que a sua renda. Na variável fluxo, eu posso dizer que o seu déficit mensal é de R$ 1.000, mas na variável estoque, eu posso te dizer que em 12 meses o acumulado do seu déficit mensal será igual a R$ 12.000. Isso é uma variável estoque medida num ponto do tempo. E o que é a variável nominal? A variável nominal é aquela de valor de face, de preço corrente, né, de numerário corrente. Qual é a diferença, por exemplo, né, entre o salário, né, quando nós analisamos, ou melhor dizendo, se a gente comparar a taxa de juros nominal e a taxa de juros real? A taxa nominal é aquela expressa em moeda corrente ou em percentual. Já a taxa real é aquela, por exemplo, que expurga o fenômeno inflacionário. Então, se nós temos lá uma taxa, por exemplo, Selic, hoje, de 3,75%, e eu tenho uma inflação, né, de 3%, grosso modo, sem fazer cálculo, nós teríamos, na verdade, uma taxa de juros real de aproximadamente 0,75% ao ano. A diferença, então, é dada pelo expurgo de um determinado indicativo que leva em consideração a variação, né, daquela variável no tempo. Nesse caso, obviamente, a inflação. Bacana? Continuando. Eu tenho ainda o que chamamos de indicadores macroeconômicos, que envolve lá o produto interno bruto, o balanço de pagamentos, a demanda agregada, a oferta agregada, o câmbio, desemprego, gasto do governo, investimento, etc. Tudo isso compõe o quadro de uma teoria macroeconômica que vai induzir a uma política macroeconômica. Aqui é importante, né, que você entenda que há uma diferença fundamental, né, quando eu penso lá a chamada economia positiva e a economia normativa. Eu, particularmente, né, não gosto muito dessa divisão, mas eu vou explicar ela porque, sob o ponto de vista didático, ela é interessante. O que nós chamamos de economia positiva? A economia positiva é aquela que é descritiva da realidade econômica. Portanto, eu tento descrever como o fenômeno econômico acontece. Por exemplo, um fenômeno lá de queda de taxa de juros, de queda ou aumento da inflação, de queda do nível do produto ou do desenvolvimento econômico de um determinado país. Portanto, essa teoria ela pode ser testada e, com isso, ela pode ser confirmada ou refutada. É a economia como ela é. Nesse sentido, observe lá que não cabe dentro da economia positiva, pelo menos a priori, nenhum julgamento de valor. Por um outro lado, eu tenho a chamada economia normativa, que na verdade é prescritiva da realidade econômica e, portanto, é como a economia deveria ser. E, portanto, há um julgamento ético, moral, muitas vezes cultural,
algumas vezes até religioso, na condução daquilo que eu acho que é o mais adequado para o ambiente macroeconômico. E aí vem a tua pergunta: professor, por que você não gosta dessa divisão? Porque existe um mito da neutralidade científica que já foi superada há muito tempo. Quando o cientista, e eu enquanto cientista econômico, me debruço a respeito de um determinado aspecto da realidade, é óbvio que eu trago comigo, tudo aquilo que eu considero como mais adequado na abordagem daquele tema. Na própria escolha do tema é uma escolha política. Muitas vezes eu trago as minhas convicções acadêmicas, éticas, intelectuais e morais na apreciação daquele fenômeno. E isso não ocorre somente nas chamadas ciências sociais. Isso ocorre em todas as ciências. O mito da neutralidade científica, ele já foi eliminado há muito tempo. O que ocorre, contudo, é que, seguindo um método científico, quando nós nos propomos a analisar um determinado problema, nós o fazemos a partir de uma certa concepção política que nós temos a respeito do fenômeno. E todo bom cientista faz lá o sistema de uma análise, ao mesmo tempo ele faz uma contra-análise daquela perspectiva que ele teve para verificar se a sua teoria explica a realidade. E digo isso porque muitas vezes a gente vê alguns cientistas, tanto no campo econômico quanto em qualquer outra área, que muitas vezes, ao se deparar lá com uma realidade que não é explicada pela sua teoria, ele tenta alterar os elementos da realidade para que ela se adeque ao seu pensamento. E isso, cientificamente falando, eticamente falando, é altamente reprovável. A teoria, ela deve sempre ser capaz de explicar a realidade. E se ela não explica o mundo empírico, a teoria é que tem que ser alterada. Bacana? Continuando. Nesse sentido, então, o administrador público, que nós chamamos de policymaker, o fazedor de política, tem que fazer escolhas quanto à ênfase a ser dada a diferentes objetivos. Cada combinação afeta diferentes grupos na sociedade, de diferentes maneiras, e qualquer escolha estará sujeita à objeção política pelos representantes dos grupos para os quais a escolha alternativa é pior. Na maioria dos países, a previsão quanto à alternativa política depende do partido político que assumiu o poder. E, portanto, quando nós falamos de política macroeconômica, nós estamos falando, sobretudo, de economia normativa. E, portanto, ela é valorada. Valorada naquilo que nós entendemos como correto, como incorreto, como ético ou antiético, como moralmente aceitável ou não. E, a partir daí, é feita uma escolha política pela implementação de uma determinada política macroeconômica que terá consequências que podem ser, trazer mais desenvolvimento econômico ou menos desenvolvimento, maior proteção social ou menos proteção social, que possa trazer um enriquecimento de determinados grupos em detrimento de outros e assim por diante. E por isso é importante que a gente conheça alguns dos indicadores para tentarmos medir essa atuação da política macroeconômica. Uma das medidas muito utilizadas, inclusive pela ONU, era o chamado PIB per capita. O que é o PIB? O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos internamente por uma dada economia durante um determinado período de tempo. Quando eu divido esse PIB, que é a soma das riquezas geradas pela sua população absoluta, eu tenho então o PIB per capita. O PIB per capita é um indicador importante, porém, ele tem uma grande fraqueza, que é lá a distorção na distribuição da renda. Como ele é uma média, óbvio que há uma distorção clara em relação ao fato de que no Brasil, 10% das famílias mais ricas detêm 44% da renda nacional. E, portanto, quando eu pego o PIB per capita, ele me mostra, por exemplo, que cada brasileiro
ganharia uma média aí, algo em torno de 12 mil dólares ao ano, o que hoje daria aí mais ou menos 60 mil reais a cotação atual no momento da gravação dessa aula. Porém, 60 mil reais anual significa dizer que cada brasileiro receberia uma renda média que seria superior a 5 mil reais por mês? E isso, obviamente, não é uma realidade. 75% dos aposentados no Brasil ganham apenas um salário mínimo, hoje um pouco mais de R$ 1.000. E, portanto, o problema do PIB per capita, embora ele seja um indicador importante, é que ele apresenta uma forte distorção de renda. Então, alguns conceitos fundamentais são importantes, dentre eles o do PIB per capita, que é o produto interno bruto dividido pela quantidade de habitantes de um país. O PIB per capita é um indicador muito utilizado na macroeconomia e tem como objetivo a economia de um país, estado ou região. O problema está exatamente na distorção na distribuição de renda. Portanto, PIB per capita é igual a PIB dividido pela população absoluta. O PIB não leva em conta a distribuição de renda desigual, em que alguns são muito ricos e outros extremamente pobres. PIB per capita é um valor médio escondendo as desigualdades. Ele não considera o peso, por exemplo, da economia informal. No momento atual, mais de 48% dos brasileiros estão no mercado informal, ou seja, sem contrato formal de trabalho. Implica também a utilização de um corretor que é o chamado paridade poder de compra. Não permite medir o bem-estar e a felicidade das pessoas e não reflete os danos ambientais nem a dilapidação dos recursos naturais. Bom, se entendemos então que PIB per capita é um instrumento importante de mensuração do grau de crescimento econômico de um país, nós precisamos entender agora a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, porque isso vai nos permitir entender como que as políticas macroeconômicas interagem entre si para alcançar um objetivo, que pode ser simplesmente o crescimento ou o desenvolvimento econômico. Quando eu falo em crescimento econômico, nós estamos falando basicamente do crescimento do produto, medido lá, repito, pela soma de todos os bens e serviços finais produzidos por uma dada economia durante um determinado período de tempo. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Qual é o problema? O que é que isso significa para uma imensa massa de trabalhadores e de cidadãos brasileiros? Muito pouco. Isso porque o Brasil tem uma má distribuição de renda. Na verdade, o Brasil está lá entre os 5 países de pior distribuição de renda de todo o mundo. E por isso que o conceito de crescimento econômico não é um crescimento, não é um indicador, né, muito confiável. O Brasil é muito mais rico que a Bélgica, que a Dinamarca, que a Noruega. Ele é muito mais rico, né, do que a Nova Zelândia ou que a Austrália. Ele é muito mais rico do que o Canadá. Mas a pergunta é, de novo, o que isso diz para uma imensa parcela da nossa população? Muito pouco ou quase nada. O ponto-chave, então, é a questão do desenvolvimento econômico. Isso porque desenvolvimento econômico pressupõe o crescimento econômico, porém, com uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente mais justa da renda. E se quisermos ainda, podemos incluir um componente fundamental, que é a questão do desenvolvimento econômico sustentável, que leva em consideração o conceito de sustentabilidade ambiental, social, político, portanto, que envolva dimensões outras, né, de sustentabilidade, como, por exemplo, o uso dos recursos naturais de maneira parcimoniosa, de maneira racional, de maneira não predatória,
de forma a garantir a manutenção desses recursos para as próximas gerações, mas que tenha também sustentabilidade política num ambiente democrático, com imprensa livre, com alternância de poder, com voto por escrutínio secreto, com representatividade popular. Por um outro lado, eu posso pensar lá numa sustentabilidade cultural, de que todas as formas de cultura, eruditas ou populares, sejam valorizadas e incentivadas e não discriminadas. Eu posso pensar numa sustentabilidade social, no amparo às populações mais pobres e carentes, aos idosos, àqueles que compõem as minorias, tendo respeito lá, devido pela sua cidadania, pelo fato de ter uma dignidade humana. Portanto, as dimensões são muito maiores do que simplesmente a questão do crescimento econômico. Crescimento econômico versus desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é o aumento do produto interno bruto, ou seja, uma elevação da produção da região estudada. Já o conceito de desenvolvimento econômico está relacionado a uma melhoria do bem-estar de sua população. Uma outra questão importante, é a gente lembrar qual é a diferença entre o curto e o longo prazo. E isso é válido para a microeconomia e mais nos interessa para a macroeconomia. Em microeconomia, o curto prazo é quando pelo menos um fator de produção é fixo, e normalmente esse fator é o capital. Lembrando que capital em economia se refere lá a máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações, e portanto no curto prazo eu não tenho como alterar essa variável. Já no longo prazo, todos os fatores de produção variam, dentre eles, o capital, trabalho, capacidade empresarial, capacidade tecnológica, fator terra, dentre outros. Em macroeconomia não é assim. Em macroeconomia, o curto prazo é aquele momento na qual preços, salários e aluguéis são rígidos. Observe lá que nós utilizamos o conceito de rígido e não de inflexível, o que significa dizer que há uma certa resistência dos agentes econômicos de alterarem os seus preços relativos no curto prazo. Já no longo prazo, em macroeconomia, preços, salários e aluguéis são flexíveis e, portanto, se adaptam às novas realidades. Ok? Curto e longo prazo, Em microeconomia, o longo prazo é o período de tempo conceitual para o qual não temos fatores de produção fixos. Em contraste com o longo prazo, no curto prazo, temos ao menos um fator de produção fixo, normalmente o capital, relativamente ao nível de produção escolhido. Já em macroeconomia, o curto prazo é quando preços, salários e aluguéis se mostram rígidos. No longo prazo, eles são flexíveis. Sendo assim, a gente precisa compreender que dentro da macroeconomia, nós lidamos com um elemento-chave que nós chamamos de fluxo circular da renda. E para isso, a gente utiliza comumente em economia o que nós chamamos de modelo. O modelo, ele é uma certa simplificação da realidade que, não obstante essa simplificação, nos permite compreender exatamente como que a economia funciona. Observe lá que o seu GPS no seu carro ou no seu celular faz exatamente o que nós entendemos por modelo em economia. O que é o GPS? Ele é uma simplificação da realidade. Ele mostra lá a posição em que você se encontra e, de maneira simplificada, ele te mostra lá uma espécie de mapa da qual vai dando as direções que você deve seguir para alcançar o seu destino. Observe que, não obstante o fato do GPS ser uma simplificação, ele alcança o seu objetivo, que é, em tese, te levar do ponto A ao ponto B. Em economia, funciona da mesma forma. Em economia, nós temos dois mercados.
o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Vamos lembrar, fatores de produção é tudo aquilo que eu utilizo para a produção de um bem ou de um serviço qualquer. E nós dividimos eles em 5 categorias, né? Categoria terra, que se refere a todo e qualquer recurso natural. Trabalho, capacidade física ou intelectual de produção de bens e serviços. Capital, que é formação bruta de capital, que se divide em formação bruta de capital fixo, portanto, máquina, equipamento, ferramenta, instalações, mais a variação de estoque, que é bem produzido, disponível para comercialização. Podemos falar ainda na capacidade empresarial, que é a capacidade que o empresário tem de organizar o processo produtivo, e a capacidade tecnológica, que agrega valor ao bem e que aumenta a produtividade. Pois bem, de um lado, eu tenho um mercado de bens e serviços, do outro lado, eu tenho um mercado de fatores de produção. Numa economia, eu tenho lá 4 agentes econômicos, né? A família, eu e você, que somos os detentores dos fatores de produção, a firma, que é a unidade produtora de bens e serviços, o governo, que é o agente arrecadador de tributos da sociedade e que, em tese, devolve isso na forma de prestação de bens e serviços. De um outro lado, eu tenho o resto do mundo, portanto, sinalizando todas as transações entre residentes e não residentes. Para fazermos um fluxo circular da renda apenas de maneira resumida, para compreendermos a economia, a gente vai criar lá a ideia de uma simplificação, onde o país não tem governo. Isso porque o governo arrecada tributos de um lado, mas do outro lado existe o governo alocando esses recursos na forma de gasto público. E por um outro lado, eu tenho o resto do mundo, que implica todas as transações, né, de exportação ou de importação. Nesse sentido, abstraindo esses 2 agentes, nós vamos imaginar lá apenas o agente família e o agente firma, e a partir daí nós vamos verificar como que a renda apenas circula entre os agentes econômicos. Confere. Os agentes econômicos, né, são os seguintes, né? A família, representada lá por C, que é a detentora dos fatores de produção, lembrando que C é o consumo das famílias. As firmas ou empresas, que representa I de investimento, que é a produtora de bens e serviços. O governo, G, na administração pública, que são órgãos que se dedicam a prestar serviços à sociedade e que são consumidos pela coletividade. E, finalmente, o resto do mundo, né? X menos M, que registra as transações econômicas ocorridas entre os agentes econômicos pertencentes a outros países. A identidade macroeconômica, né, ela é essa daqui. Y, lembrando de yield, né, em inglês, que significa produto ou renda, ele é igual ao consumo das famílias mais o investimento das firmas mais o gasto do governo mais X, lembrando que X são as exportações, menos menos M, lembrando que M são as importações, que, óbvio, por serem produzidas em outro país, não entram no cálculo do produto interno. Então, eu tenho que Y, produto ou renda, é igual ao consumo das famílias, mais o investimento das firmas, mais o gasto do governo, mais X, menos M. X de exportação, M de importação. Ok? Voltando para cá, então,
precisamos compreender o chamado fluxo circular da renda. A economia é constituída por inúmeros agentes econômicos que se interrelacionam através de atividades tais como a produção, a venda, a compra, etc. Representar todas essas interações representa um enorme desafio e dificuldade. Por isso, utilizamos modelos. Para exemplificar um modelo econômico, utilizaremos o fluxo circular da renda. O mercado partirá da simplificação de uma economia fechada, ou seja, que não transaciona com o resto do mundo e que a mesma se apresenta sem governo. Assim, só temos dois agentes econômicos, a família e a firma, e temos apenas dois mercados, o de fatores de produção e o de bens e serviços, lembrando sempre que um mercado é o local ou contexto onde compradores e vendedores de bens, serviços ou recursos produtivos se encontram para comercializar. Sendo assim, observe aqui. Eu tenho primeiro um mercado lá, que é um mercado de fatores de produção. Nós sabemos que a família é a detentora dos fatores de produção e, portanto, no mercado de fatores de produção, é a família que faz a oferta. Consequentemente, a firma, que é lá aquela produtora de bens e serviços, ela demanda os fatores de produção, terra, capital, trabalho, capacidade empresarial e tecnológica, para produzir bens e serviços. Já no mercado de bens e serviços, observe que quem faz a oferta é a firma, porque a firma é a produtora de bens e serviços. Já a família representa a demanda. Eu e você, todos os dias, demandamos gasolina para o nosso automóvel, energia elétrica, vestuário, mantimentos, medicamentos, dentre outros. Portanto, se no mercado de fatores de produção a família representa a oferta e a firma a demanda, no mercado de bens e serviços ocorre o inverso. A firma representa a oferta e a família a demanda. Ocorre que, no mercado de fatores de produção, quando a firma adquire os fatores de produção, ela tem que pagar por eles. E isso representa para ela uma despesa. Já para a família, isso representa uma renda. Com essa renda, a família vai no mercado de bens e serviços e realiza uma despesa, um gasto, que vai entrar no caixa da firma como uma receita. Resultado, a renda ela só circula entre os agentes econômicos. Compreendido, então, o fluxo circular da renda, nós temos aqui uma distinção e uma interdependência que eu queria fazer com você entre crescimento econômico versus desenvolvimento. Quando eu penso lá no crescimento econômico, ele é um fenômeno quantitativo, enquanto que o desenvolvimento é um fenômeno qualitativo. Observe que o crescimento é o aumento duradouro da capacidade produtiva da economia, enquanto o desenvolvimento é a melhoria das condições de vida da população em geral. Enquanto o crescimento pode ser medido pelo PIB e pelo PNB, o Produto Nacional Bruto, ou ainda o crescimento do produto per capita, ou PIB per capita, no desenvolvimento, nós estamos mais interessados em medir o rendimento, a saúde, a educação, a habitação, cultura, o acesso aos direitos humanos, etc. E sendo assim, é importante que você tenha em mente que o crescimento econômico ele é uma condição necessária, mas não suficiente para que haja desenvolvimento. Da mesma forma, há uma certa evolução do conceito de desenvolvimento.
Até meados da década de 60, desenvolvimento era entendido como crescimento econômico. Na década de 80, nós passamos a entender o desenvolvimento como algo que deva ser sustentável, no sentido de termos lá uma relação com os recursos naturais de forma não predatória, de forma a garantir os recursos naturais para a próxima geração. Na década de 90, passamos a compreender que há necessidade de termos um desenvolvimento que nós chamamos de humano e, portanto, olhando para o ser humano de maneira mais holística em todas as suas necessidades, de participação política, de liberdade, de manifestação cultural, de organização, de expressão, capacidade lá da sua própria manutenção em condições dignas, etc. E, finalmente, na atualidade, nós temos uma compreensão de um desenvolvimento econômico sustentável e que, portanto, envolva dimensões de sustentabilidade diferentes. Observe lá a diferença entre países desenvolvidos, à esquerda, e países em desenvolvimento, à direita. Países desenvolvidos apresentam um elevado nível de industrialização, um alto padrão de vida, predominância dos setores secundário, indústria e construção civil, e do setor terciário, um rendimento médio elevado, acesso a serviços de educação e saúde de qualidade, enquanto que países em desenvolvimento apresentam níveis de industrialização baixos ou que não se refletem no bem-estar, baixo padrão de vida, predominância do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, rendimento médio baixo, precários e insuficientes, serviços de educação e saúde. Países desenvolvidos são essencialmente países do norte do planeta, enquanto em desenvolvimento, países, sobretudo, do sul do planeta. A divisão, no entanto, é cada vez menos homogênea em escala global. Observe aí que nós temos alguns indicadores simples que podem mensurar o desenvolvimento. Eu posso pensar no PIB per capita, na renda nacional per capita, na taxa de crescimento anual do PIB, na taxa de inflação, na repartição da população ativa pelos setores de atividade, primário, secundário e terciário, pela taxa de desemprego. Mas cada vez nós nos preocupamos mais com indicadores socioculturais, como a taxa de alfabetização de adulto, de escolaridade feminina, de analfabetismo, consumo de jornais por habitante ou acesso à mídia, número de médicos a cada 1.000 habitantes, satisfação global com a vida, ou ainda indicadores demográficos, como a taxa de crescimento anual da população, natalidade, mortalidade infantil, esperança de vida ao nascer, taxa de emigração, de saída de população, e a estrutura etária da população, entre jovens, adultos e idosos. Mas eu posso pensar também em indicadores políticos, como o reconhecimento dos direitos humanos, dos direitos à criança, da existência ou não existência da pena de morte, do grau de participação na vida política e na existência de uma democracia parlamentar. Todos esses indicadores simples podem se transformar em compostos, como a esperança média de vida, a escolaridade média, os analfabetos em relação à população absoluta e o PIB per capita, que compõe aquilo que nós chamamos de Índice de Desenvolvimento Humano, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico, esse índice, permite aferir as desigualdades. E aí eu posso ter, inclusive, um IDH ajustado ao nível de desigualdade entre uma própria população dentro de um país, como a saúde reprodutiva, a capacitação para o mercado de trabalho.
Observe que isso me permite também chegar num índice de desigualdade de gênero. No Brasil, por exemplo, as mulheres, executando a mesma função que homens brancos e com a mesma qualificação, ganham em média 30% menos. Portanto, o Brasil apresenta uma forte desigualdade de gênero se considerarmos apenas esse indicador. A privação grave de educação, de saúde e também de padrões de vida me permite, por exemplo, a chegar a um índice de pobreza multidimensional que não é somente da renda, mas dos padrões de vida, do acesso à saúde e do acesso à educação. Bom, pessoal, com isso então, nós vamos terminar essa aula por aqui. Nós fizemos uma grande introdução aqui à política macroeconômica, tentando entender com você como que aqueles objetivos iniciais, quais sejam, né? O maior crescimento possível do produto, a menor taxa de inflação, a menor taxa de desemprego, o equilíbrio do balanço de pagamentos e uma distribuição mais equitativa da renda, são objetivos que devem ser perseguidos pela política macroeconômica, buscando lá não simplesmente o crescimento econômico, mas o desenvolvimento econômico sustentável. Ok? Um abraço imenso para você e bons estudos!